Salve galera, tranquilidade total. Invadi meu vídeo anterior, galera, que é o vídeo da abertura dessa série, que foi minha última postagem. Se você não viu, dá um pulo lá porque o vídeo tá muito maneiro, onde eu tô fazendo a apresentação, né, dessa nova série aqui do canal, que se chama Físico Pulando Corda. E no vídeo anterior, galera, a gente, além de estar passando dicas iniciais para quem quer fazer e começar essa atividade, tá ilustrando a atividade ou saltando corda, eu postei também a cronologia de postagem das aulas. Essa atividade física, galera, de pular corda, associada a ela existem diversos conceitos físicos que a gente vai abordar aqui nessas 4 aulas. O primeiro deles é o impulso inicial. O que representa esse impulso inicial? Tá vendo aí, ó, aí do lado do vídeo, eu tô com contato, eu tô com o meu pé em contato com o solo ainda, tô aplicando uma força, a dinâmica dessa força, ela vem da terceira lei de Newton, ação e reação. Eu aplico uma força no chão para baixo, o chão devolve essa força em mim para cima, a gente já vai falar melhor disso no quadro, e essa força em contato com o solo durante um certo tempo me gera esse impulso. Bom, esse impulso, ele vai me gerar uma consequência, porque eu vou alterar a minha quantidade de movimento, que é uma outra grandeza que a gente vai estar falando no quadro nessa aula de hoje. E aí eu vou fazer o salto vertical, que vai ser na aula 2. O salto, a gente vai fazer a análise cinemática desse salto, entendendo qual é o tempo que eu vou permanecer no ar e, durante esse tempo que eu estou no ar, a corda executa o movimento circular, que tem diversos conceitos físicos atrelados nessa análise, como frequência, período, velocidade angular, tudo isso a gente vai estar falando na aula 3 e na nossa aula 4 a gente vai estar juntando tudo isso, tá? Que é a sincronização desses dois movimentos. Então nessa aula de hoje a gente vai falar sobre o impulso inicial e vamos embora para o quadro para a gente poder aprender física. Então vamos começar aqui a falar, galera, de uma grandeza que vai ser muito importante na análise, que se chama quantidade de movimento. Tá? A gente usa aqui na física essa letra Q maiúsculo para representar esse termo, quantidade de movimento. Isso aqui, galera, em cima dessa grandeza tem essa setinha, porque isso representa aqui na física uma grandeza que a gente chama de grandeza vetorial. Então são grandezas, galera, que quando a gente for fazer o uso delas em algum exercício, a gente tem que tomar toda uma precaução, porque não basta só eu saber o cálculo, a forma de calcular, eu tenho que tomar cuidado da maneira como essa grandeza, quantidade de movimento estará orientada, beleza? Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas o que pra gente consiste nessa grandeza, quantidade de movimento? Bom, quantidade de movimento pra gente representa o produto de duas características associadas ao corpo. Uma é a sua massa, então quanto mais massa o corpo tiver, maior é a sua quantidade de movimento, e essa grandeza só aparece em corpos com velocidade. Então quando a gente tem velocidade, a gente está dotado de uma certa quantidade de movimento, e para calcular esse valor, basta a gente multiplicar a nossa massa vezes o valor da minha velocidade. Esse produto mv dá pra gente esse termo quantidade de movimento. Bom, como são grandezas vetoriais que estamos trabalhando aqui, sempre temos que tomar cuidado com a orientação. Então a orientação dessa quantidade de movimento vai estar sempre voltada para a orientação da velocidade. Então o cara aqui tem velocidade com essa orientação, com essa direção e sentido, essa grandeza quantidade de movimento também estará dotada com a mesma orientação, mesma direção e sentido. Se o cara tivesse velocidade para o outro lado, a quantidade de movimento dele estaria para o outro lado. Então a gente tem que ver como que o corpo se move, para onde está a velocidade dele, porque assim a gente vai saber para onde que está essa quantidade de movimento que ele tem. E a unidade que a gente usa para caracterizar essa grandeza é massa vezes velocidade. Lá no sistema internacional, massa é medido em quilograma e velocidade é medido em metro por segundo. Então esse produto quilograma metro por segundo é a unidade padrão que está associado a essa grandeza quantidade de movimento. Vamos falar de impulso agora. Maravilha, então, galera, já falamos sobre quantidade de movimento, vamos agora falar sobre impulso, que é uma grandeza física que é de extrema importância, cai muito em prova, então é importante que você entenda quais são os fatores que estão associados a ela. No dicionário, galera, vou até ler para vocês aqui, uma das definições de impulso é essa aqui, ó. Ele fala assim: ação de impelir, de lançar com força para algum lugar, e o resultado dessa ação. Movimento de impulsão que resulta de ato de lançar algo com força. Na nossa cabeça a gente já tem uma noção do que é impulso. Imagina que você esteja brincando com seus filhos, sobrinhos, sei lá, crianças aí num parquinho, e a criança pede para você empurrá-la ali no balanço.
o que você vai fazer? Você vai impulsioná-la, você vai aplicar uma força nela. E a presença de força está atrelado, né, a esse impulso, tá? Essa grandeza impulso, então vai depender da força que você executa, tá? E essa força que você faz, ela dura um certo tempo. Mas vamos entender isso no quadro, galera. Então olha só, peguei aqui um corpo, uma bolinha de certa massa M, inicialmente parada. Vamos primeiro entender como é que vai estar a relação de força que atua nessa bolinha quando ela está parada. A bolinha está dentro de um campo gravitacional que gera nela uma força que puxa ela para o centro da Terra. Tá? A gente vai chamar essa força aqui de força-peso. Só que a bolinha sofre a ação dessa força-peso e ela acaba gerando uma força na superfície. Então ela gera uma força na superfície. Isso aqui, galera, é uma força de ação. A bolinha gera essa força na superfície e existe uma lei de Newton, que é a terceira lei, que fala que quando um corpo ele gera uma força em outro, esse outro devolve essa força com algumas características, que é a lei da ação e reação. Então a bolinha exerce uma força no chão para baixo e o chão devolve uma força de reação na bolinha. Essa força de reação, ela vai ter mesma direção da força de ação, que no caso é essa, a direção aqui é vertical, então vai ter uma direção vertical, porém com sentido oposto. Então vai ser uma força orientada para cima, beleza? E o nome que a gente dá para essa força de contato, a gente chama de normal. Então sobre essa bolinha aqui agora, atuam duas forças. Essa força normal é a reação dessa força aplicada pela bolinha e como ela está em equilíbrio, ela está parada naquele momento, nessa hora, essas duas forças, normal e peso, elas têm o mesmo valor, então a bolinha encontra-se equilibrada, a velocidade dela é zero. Porém, caso eu aplique uma força sobre ela para frente, essa força aqui vai funcionar como sendo uma força resultante. E vamos supor que a atuação dessa força no corpo ela dure um tempo. Então eu estou empurrando aquela bolinha durante um certo intervalo de tempo. Eu empurrei essa bolinha desde aquela posição inicial até ela chegar nessa posição aqui. Então eu empurrei ela, eu apliquei essa força nela durante um certo intervalo de tempo e isso vai fazer com que ela seja impulsionada. E a gente vai definir aqui, galera, impulso como sendo justamente o produto dessas duas grandezas, que é a força que você está aplicando, que no caso aqui funciona como sendo uma força resultante, já que as outras duas elas estão se cancelando, já que não tem movimento vertical, está em equilíbrio vertical. Então o impulso ele é calculado como sendo esse produto da força aplicada, tá, dessa força F, vezes o tempo que essa força atuou no corpo. Essa grandeza impulso, galera, é uma grandeza vetorial. Então, assim como quantidade de movimento e velocidade, força e impulso sempre vão ter a mesma orientação. Então, se eu aplico uma força para frente, eu impulsiono aquele corpo para frente. Se eu aplico uma força no corpo para cima, estarei impulsionando ele para cima, beleza? E, no caso, já dá para perceber que essas duas grandezas que eu comecei a falar, impulso e quantidade de movimento, tem alguma relação. Porque no primeiro momento, a velocidade era zero, o que vai fazer com que a quantidade de movimento também fosse zero. E depois de ser impulsionado, o que você entende aqui dessa bolinha? Que sendo impulsionado durante esse tempo, ela vai adquirir uma certa velocidade. Então, esse impulso que eu gerei da bolinha, essa força atuando durante um tempo, impulsionando essa bolinha, faz com que ela altere essa quantidade de movimento dela. A gente pode entender dessa maneira, já mais conceitual, mais teórica, mas pode também chegar numa relação que vai ser o que a gente vai chegar em breve. E uma outra maneira a gente vê também que essas duas grandezas se relacionam é a partir das unidades que elas possuem. Porque qual é a unidade padrão para essa grandeza impulso? Força é medido em Newton e tempo é medido em segundo. Só que força é calculado como sendo esse produto, né? Pela segunda lei de Newton, essa unidade aí, ó, Newton, é dada por essa relação de massa vezes aceleração, tá? E aí no caso, né, Newton, massa é medida em quilograma, aceleração, a unidade é metro por segundo ao quadrado. Então se eu no lugar desse termo aqui, galera, Newton, colocar essas unidades, repara só, hein? Newton eu posso substituir por quilograma, metro por segundo ao quadrado, vezes segundo da unidade de tempo. Então, quando eu corto essas expressões aqui, ó, olha a unidade que fica, quilograma metro por segundo.
Então, isso é justamente a mesma unidade de quantidade de movimento. Então, em relação às unidades, essas duas grandezas têm a mesma unidade. Então, elas se relacionam. Essa relação a gente vai falar nessa próxima parte da aula. Então, segue adiante. Bom, então vamos pegar aqui qual é a relação entre essas duas grandezas que a gente começou a falar nessa aula, que são quantidade de movimento e impulso. Então, voltando ao caso da bolinha que eu estava fazendo, a gente tem aqui uma bolinha que inicialmente está parada. Sobre ela atuam ali, inicialmente, duas forças, como a gente falou, força-peso e força normal. Nesse caso, não há movimento, está equilibrada, peso é igual a normal. Bom, essa bolinha vai ser impulsionada para frente, vai aparecer sobre ela uma força F. Essa força F, galera, ela vai funcionar como sendo uma força que a gente chama de resultante, tá? Porque essas outras duas forças aqui, ó, se cancelando, é essa força F que é capaz de acelerar essa bolinha, já que devido à presença daquela força, aquela bolinha ela vai ser impulsionada, vai ganhar velocidade ao longo daquele trajeto e, no caso, essa aceleração é uma grandeza importante também, porque o que significa esse termo aceleração para a gente aqui na física? Ele mostra como que houve a mudança da velocidade do corpo em um certo intervalo de tempo. Então essa velocidade do corpo vai estar mudando, então ele está sendo acelerado para frente devido à presença dessa força F que funciona como uma resultante, e existe uma lei de Newton que fala, que junta esses conceitos, né, que é a segunda lei, que fala que força resultante é igual ao produto de massa vezes aceleração. Bom, só que a gente vai começar aqui a mudar um pouco a maneira de escrever essa segunda lei, porque pelo que eu falei, né, a gente pode escrever esse termo aceleração como sendo a variação da velocidade em um tempo. Então vai ficar uma coisa mais ou menos assim, ó, força resultante é igual a massa vezes variação da velocidade em um certo tempo. Beleza? Bom, esse termo T que está aqui eu posso jogar para o outro lado. Então vai ficar uma coisa assim, ó, força resultante vezes tempo. Isso aqui é igual a m vezes ΔV. O que é o ΔV? É o V final menos o meu V inicial. Tá? Eu estou colocando aqui, galera, mas lembra que isso aqui tudo são grandezas vetoriais, beleza? Bom, caso eu pegue esse termo M, galera, e jogue dentro desse parênteses aqui que eu estou colocando, a gente vai ter que força resultante vezes tempo é igual a m vezes V menos m vezes V0. Bom, e aí, galera, a gente jogando aqui dentro, a gente vai ter o seguinte, ó. Repara que esse produto força vezes tempo, a gente tem um nome. A gente nomeia esse cara de impulso. Então vai ficar aqui o impulso vai ser igual ao produto mv menos mv0. Então jogando esse cara aqui dentro, né, vai ficar uma coisa assim, ó, m vezes v menos m vezes v0. Só que o que é pra gente esse mv? É o produto que representa essa grandeza, a quantidade de movimento. Então a quantidade de movimento representa esse produto m vezes v, e aí eu tenho mv final menos mv inicial. Então ali eu tenho uma variação nessa quantidade de movimento. Então a gente pode dizer que o impulso que foi gerado é igual à variação da quantidade de movimento que aquele corpo sofreu, beleza? E a gente vai agora, galera, colocar esses conceitos no tema do vídeo, que é eu pulando corda. Então, quando a gente pula a corda, esses conceitos estão todos ali, principalmente nesse momento inicial do salto, que é o impulso inicial. Vou agora contextualizar tudo isso pulando corda. Bom, então colocando tudo isso na atividade da série que é pulando corda, galera, a gente vai representar, né, em cima dessa sequência, o ato da gente impulsionar, que é o primeiro momento para a gente poder fazer o salto vertical, beleza? Então vamos lá. Eu aqui no primeiro momento estou em repouso. Já analisamos isso, quais as forças que atuam em mim nesse momento. A força peso, que é a força que a Terra exerce sobre mim, e a força de reação da superfície, porque eu aplico uma força para baixo na superfície, a superfície devolve essa força em mim, a gente chama essa força de normal, tá? Vou chamar aqui, galera, de força F, tá? Como sendo essa força de reação aí, tranquilo? As duas forças no primeiro momento são iguais. Bom, quando eu quero impulsionar, eu vou ter que aplicar uma força maior, porque se eu ficar assim do jeito que eu tô equilibrado.
Então, o que a gente faz? A gente aumenta essa força, a gente empurra mais o chão para baixo, fazendo com que essa força de reação sobre nós, que o chão exerce sobre nós, ela aumente de intensidade. Ação, reação. Terceira lei de Newton. Para poder fazer o salto, ganhar um impulso maior, eu vou tentar aumentar esse tempo de contato entre essa força e o chão, e o solo, beleza? Então, para isso, a gente vai flexionar os nossos joelhos o máximo possível. Então, se eu tiver muito esticadão, como vocês podem ver aí do lado agora, né? Se eu tiver muito esticadão fazendo esse salto, eu tenho pouco tempo de contato com o solo, então isso vai gerar pouco impulso. Agora, se eu fizer como eu estou fazendo aí do lado, vocês vão ver que agora flexionando mais, agachando mais, flexionando mais os meus joelhos, eu tenho maior tempo de contato entre meu pé e o solo, porque o salto ele só acontece quando a gente está esticado. Então, eu vou fazer todo esse movimento de levantar, tá? Como eu também estou fazendo aí do lado do vídeo. Então, isso faz com que eu ganhe mais impulso. E pelo que a gente falou, quanto maior for o meu impulso, maior é a minha variação na quantidade de movimento, mais velocidade de lançamento eu ganho. Tranquilo? Então, eu vou flexionar meus joelhos para fazer esse salto acontecer. Quando eu for fazer esse salto, eu vou pressionar mais o chão, fazer uma força maior no chão, o chão vai aumentar essa força sobre mim contra o meu peso. E aí, galera, sobre mim vai aparecer uma força resultante, porque agora, como a força de contato é maior do que meu peso, vai aparecer sobre mim uma força resultante para cima, que vai ser dada pela diferença entre a força que eu apliquei no chão, que o chão me devolveu de reação, e o meu peso. Essa força resultante me garante uma aceleração. Então, à medida que eu vou levantando, como eu estou no movimento acelerado, isso vai me fazer ganhar velocidade. Então, eu vou ganhando velocidade, tá, ao longo desse meu levantar. Estou levantando. Quando que eu vou terminar esse processo de impulso? Quando eu estiver completamente em pé. Então estou completamente ereto. Nesse momento eu estou na iminência de perder o contato. Já estou aqui, galera, com uma velocidade que vai ser essa minha velocidade de lançamento, que é a velocidade aí que eu vou alcançar para fazer o salto. Lembrando, quanto maior o impulso adquirido, maior vai ser a minha velocidade de salto. E quanto maior for a minha velocidade de salto, maior vai ser a altura alcançada nesse salto. Mas sobre o salto em si, a gente vai estar falando na nossa próxima aula, que é a aula 2. Tá? Porque no momento em que eu perco o contato, aí já vem o salto. E o salto vai ser analisado, galera, na nossa aula 2. Tranquilo? Então, o impulso ele é importante para ganhar velocidade, para que eu ganhe velocidade, tá, de lançamento e consiga fazer o salto vertical. É óbvio que eu poderia também falar de outros conceitos, porque para eu gerar esse impulso, eu tenho que ter energia, então eu vou estar tendo um gasto de energia. Mas para não extrapolar aí os assuntos, eu vou deixar nessa parte. Então, para a gente poder chegar numa relação matemática, usando o que a gente já viu, né, falamos de impulso, falamos de quantidade de movimento, a gente falou que o impulso ele vai ser igual à variação da quantidade de movimento, e aí jogando aqui na relação, né, o impulso dado por essa força resultante, vezes o tempo de contato entre meu pé e o chão, que foi o tempo que essa força atuou sobre mim, que houve essa aceleração, tá? Isso aqui vai ser igual a mv, que é o v de lançamento, menos mv0, mas no início eu estava parado, velocidade inicial é 0, então eu tenho que a força resultante vezes tempo é igual a m vezes VL. Então, para eu ganhar essa minha velocidade de salto, que vem a ser essa minha velocidade de lançamento aí, que eu chamei de VL, vai depender do que isso? Vai depender da força resultante, que tem a ver com a força que eu estou aplicando no solo. Então, quanto maior a disposição física, quanto maior for a minha resistência física, a minha força física, para gerar uma força maior, maior é o impulso. Consequentemente, maior é a velocidade com que eu faço o lançamento acontecer. Quanto maior for o tempo de contato entre o meu pé e o solo, mais eu mantiver o meu pé em contato com o solo fazendo esse movimento, tá, de impulsão vertical, maior vai ser a minha velocidade de lançamento. E essa velocidade de lançamento, ela joga a gente
para nossa aula 2. Então, na aula 2, a gente vai estar falando sobre o salto em si, tá? Em cima da aula 2, galera, essa aula 2 ela vai ser feita em paralelo com essa aula 1, porque a gente chegou nessa relação. Alguns dados aqui eu tenho, como minha massa, por exemplo, eu sei minha massa, o tempo de contato pelo vídeo dá em torno aí de 0,1, 0,15 segundos, então é um tempo bem curtinho de contato que acontece. E descobrindo e fazendo a análise da nossa aula 2, a gente pode tentar ver qual é a altura que eu cheguei nesse salto para descobrir qual é a velocidade de lançamento e saber qual é a força que eu apliquei sobre o solo. Então, vamos parar por aqui na aula 1. Na aula 2, que vai ser lançada quinta-feira, tá? Dia 2 de junho, a gente vai estar continuando a falar sobre essa velocidade de lançamento, que vai falar sobre o salto em si, e aí eu volto nessa equação que a gente finalizou para poder descobrir qual foi a força resultante ali que eu apliquei para poder fazer esse salto vertical. Beleza? Então é isso, galera. Por hoje ficamos por aqui. Vamos parar aqui nessa equação que a gente chegou. Essa equação, galera, ela vai ser utilizada de novo na aula que eu vou lançar quinta-feira, dia 2 de junho, que vai ser a aula que vai falar sobre o salto vertical, tá? E além de fazer o cálculo, como a gente falou aí, da força e tal, a gente vai tentar calcular qual é a velocidade, perceber qual é a altura máxima, tempo de voo, tudo isso a gente vai falar na nossa aula 2, então continua seguindo a nossa série Físico Pulando Corda. Mostra para os teus amigos aí, compartilha com eles para mostrar que a física está presente em diversas situações do nosso dia, tá? Deixa seu like para poder ajudar o trabalho, saber que você gostou, e também seu comentário, tá? Que é sempre muito útil, porque com o comentário de vocês eu consigo entender aí a forma de postar, melhorar, tá? Então deixa seu comentário, deixa seu like, compartilha. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final, galera, e até o próximo rolê, que já tem data marcada, dia 2 de junho, te aguardo no YouTube. Valeu!